Olá, turma, bom dia. Vamos a mais um encontro para correção de atividades. Eu sou a professora Ruth, professora de matemática. E, por favor, peguem a atividade que foi passada na última aula, que é no livro Banco de Questões de Matemática, um livro vermelho, fininho. Põe na página 5 e vem comigo acompanhar aqui a correção, tá? Hoje tem muita dica, tem muita coisa legal aí para vocês aprenderem. Ok? Vamos lá. Na questão 10, ele pede para calcular as expressões. E ele me tem aqui, ó, menos 4, menos, abre colchete, menos 8 dividido por 2 elevado ao quadrado, menos 2. O que a gente tem que observar aqui nessa questão? Observe que esse 2 aqui que está elevando ao quadrado, nessa parte da expressão, ele está fora do colchete. Significa o quê? Significa que tudo que está dentro do colchete tem que ser elevado ao quadrado, ok? Então, tudo que está aqui dentro tem que ser aqui, ó, elevado ao quadrado. Então, vamos repetir aqui o menos 4, tá? Menos 8 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, fecha colchete, menos 2, que é esse daqui que a gente está repetindo, tá? O que é que eu faço agora? Vamos resolver essa potência aqui. Mais uma vez, o que eu não vou usar, repete. Vamos lá? Menos 4, menos. Abre o colchete. Quanto que é menos 8 elevado ao quadrado? Dica. Todo número de base negativa elevado a um expoente que seja par, no caso 2 é par, o seu resultado sempre será positivo. Então, qualquer número negativo elevado a um número par, o resultado dessa potência é positiva. Então, ó, menos 8 elevado ao quadrado é igual a 64, tá? Lembrando que não é 8 vezes 2, é menos 8 vezes menos 8. Tá bom? Cuidado para não cometer esse erro. Vamos lá. Dividido, repete o sinal. 2 elevado ao quadrado, ó, 2 vezes 2 é igual a 4. Fecha aqui o colchete e repete o menos 2. O colchete aqui tá parecendo mais um parênteses. Vamos lá. Vamos aqui para baixo agora. Tenho aqui o menos 4, eu vou repetir aqui. Vou resolver essa operação, ó. 64 dividido por 4, eu tenho aqui 16. 64 dividido por 4, eu tenho 16. Esse sinal de menos aqui é o daqui, ó, que estava antes do colchete. Eu só fiz repetir, tá bom? Então, ficou menos 4 daqui, menos 16. O 16, lembrando que é o resultado dessa operação. E o menos 2 que estava aqui fora, ó, eu trouxe ele aqui para baixo. Ok? Então, nós temos agora menos 4, menos 16, menos 2. Eu tenho uma subtração de números negativos. Lembrando que eu já falei algumas vezes que quando a gente tem uma adição ou subtração de números com o mesmo sinal, que possuem os termos que possuem o mesmo sinal, nesse caso aqui, todos os termos são negativos. O que é que a gente deve fazer? Vamos somar os números e conservar o sinal aqui da operação, o sinal que estamos trabalhando. No nosso caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o 4 mais 16 mais 2. Vamos lá? 4 mais 16, 20. 20 mais 2, 22. Ok? E o sinal aqui dos termos, no caso, era sempre o sinal de menos, nós vamos repeti-lo aqui, ó. Então, o nosso resultado final ficou menos 22. Se você achou isso, parabéns! Vamos à letra B. Na letra B eu tenho 12 mais 5 vezes 6. Tudo isso aqui está entre colchete.
dividido, abre colchete, menos 2, menos 3, vezes parêntese, menos 1, menos 2, fecha parêntese, fecha colchete. Ok, vamos por parte. Nessa primeira parte aqui dessa expressão, o que eu vou resolver primeiro é esse 5 vezes 6, porque a regra para resolução de expressão numérica diz o seguinte, que eu tenho que eliminar primeiro as multiplicações e os parênteses, tá? Então, multiplicações e divisões, sendo na ordem que elas aparecem. Nesse caso aqui, pra gente aparecer uma multiplicação. Então, a gente vai resolver primeiro esse 5 vezes 6, que é 30. Então, ó, o 12, vou repetir aqui embaixo, sinal de mais, 5 vezes 6, 30. Vou fechar o colchete. Conservo aqui o sinal da divisão, abro novamente o colchete, ó, menos 2, escrevi aqui embaixo. O menos 3, vou escrever aqui embaixo também. Ah, professora, mas é uma multiplicação aí, o menos 3 está multiplicando os números que estão dentro do parêntese. Mas perceba, aqui dentro do parêntese existe uma operação primeiro a ser feita, então não posso multiplicar logo de início. Primeiro eu tenho que resolver essa operação. Aí depois sim eu posso fazer essa multiplicação, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui menos 1, menos 2. Quanto que é menos 1, menos 2? Ó, a mesma regrinha que a gente trabalhou ainda há pouco. Menos 1, menos 2, sinais iguais, não é isso? Então, eu somo os dois números e conservo o sinal que a gente está trabalhando. No caso, 1 mais 2, 3. E o sinal aqui, os dois são negativos, então vai continuar aqui sendo negativo. Vou fechar aqui meu parêntese e meu colchete. Ok? Vamos lá. Vamos agora aqui se concentrar nessa primeira parte. Vou eliminar agora os colchetes aqui, porque eu já vou resolver essa operação. Ó, 12 mais 30, eu tenho aqui 12 mais 30, que é 42. Dividido. Vou abrir o colchete dessa outra parte, porque eu ainda não finalizei, tá bom? Vou pôr o menos 2 aqui. Agora eu posso resolver essa multiplicação, ó. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais. Nós já vimos isso nas regras de sinais da multiplicação. Significa dizer que um número negativo multiplicado por outro número negativo, sua resposta será positiva. Então, ó, já vou pôr o sinal de mais aqui. Agora eu vou fazer 3 vezes 3, 9. Vou fechar meu colchete. Vamos lá. 42, mais uma vez, eu vou repetir, pôr o sinal da divisão. E quanto que dá? Menos 2 mais 9, ó, sinais diferentes. Quando os sinais são iguais, eu somo. Quando os sinais são diferentes, eu subtraio. Então, ó, 2. 9 menos 2 vai dar 7. E vou conservar o sinal do maior. O sinal do maior aqui é o sinal que está acompanhando o 9. No caso, é o sinal positivo. Então, aqui será apenas 7. 42 dividido por 7 é 6. Quem achou esses resultados aí, ó, 6 para a letra B, conseguiu. Tudo certinho. Tá de parabéns. Vamos ao 11. O termômetro abaixo indica as temperaturas registradas no mesmo dia em duas cidades brasileiras. Na primeira, Curitiba, esse termômetro tá, ó, menos 5 graus. Em Teresina, está 40 graus. Agora, ele quer que a gente faça o que, ó, a diferença entre essas duas cidades. Vamos lá. Se é diferença, ó, diferença, quando a gente trata de diferença, a gente está tratando da operação de subtração, não é verdade? Então, 40, um número maior menos um número menor, menos, ó, não esqueça que aqui é 5 negativo. Se você observar o termômetro de Curitiba, ele está abaixo do zero. Muito atento a isso, tá bom?
Então, aqui, ó, menos 5. Ó, um encontro aqui de sinais. Menos com menos vai dar, ó, mais. Então, eu vou repetir os números aqui. Agora, eu vou fazer essa operação. 40 mais 5, 45. Se você marcou aí a letra C, tá certíssimo. No 12, fala o seguinte: professor de matemática de Carla e João passou uma atividade extra para ser resolvida depois da sala de aula. Só levantar aqui um pouquinho, para ver se todo mundo dá para ver direitinho. Então, passou uma atividade para ser resolvida depois da sala de aula. No dia seguinte, Carla e João apresentaram as suas soluções das atividades. Observe a imagem de cada resposta e diga qual é a solução correta. Vamos lá. Aqui você tem aqui a resposta de Carla e a resposta de João. Vamos analisar como é que Carla fez essa operação e como é que João fez. Bom, tá aqui a expressão, que é 4 menos, entre colchete, 2 vezes 3 vezes 1, mais 4 menos 3 vezes 2. Lembrando mais uma vez, regra para resolver expressão. Primeiro, multiplicações e divisões, na ordem que aparece, tá? Então, não existe uma ordem de primeiro multiplicação ou primeiro divisão. Elas estão juntas em primeira posição. Por quê? O que é que diz a matemática? Na ordem que está escrita a expressão, o que aparecer primeiro, a divisão ou a multiplicação, você resolve. Então, na ordem que ela aparece, da esquerda para a direita. Ok? Então, aqui o que está aparecendo primeiro aqui são multiplicações, ó. Então, primeiro eu tenho que resolver 2 vezes 3 vezes 1, que dá 6. Ok? Repete aqui o mais 4. Aí tem outra multiplicação, que é o 3 vezes 2, que dá 6 também. Eu já sei que aqui vai dar 0. Ó, 4 menos 6 mais 4 menos 6 deu mais 4. 4. Mais com menos, ó, encontro aqui de sinais, mais com menos dá menos. Então, ficou 4 menos 4, resposta 0. Aqui ela seguiu todas as regras. Vamos ver como é que João fez. Ele também multiplicou o 2 vezes 3 vezes 1, ok. Aí ele fez o que aqui? Eu não entendi. Tá. Ele subtraiu. Por isso que ele apareceu esse 1 aqui do resultado de 4 menos 1. Não, tá errado. Aqui já fugiu. A resposta correta é a resposta de Carla. Então, aqui, ó, resposta correta é a resposta de Carla. Onde foi que João errou? Ele não seguiu a regra para resolver uma expressão. Ele não podia ter resolvido logo aqui essa subtração. Ele deveria ter feito como Carla e resolvido aqui essa multiplicação de 3 vezes 2. Entenderam direitinho? Qualquer coisa, consulta no livro, acho que, se não me engano, página 43, nome é Expressões Numéricas. Lá tem todas as regras para vocês, seguindo passo a passo de como vocês devem efetuar, aí calcular a expressão numérica. Se não conseguiu achar, tá com alguma dúvida, manda para mim uma mensagem que eu procuro junto com vocês, tá bom? Vamos a 13. Ó, a partir daqui eu quero bastante atenção de vocês. Vou até pegar aqui um papelzinho para que eu possa efetuar alguns cálculos. Vamos lá. Deixa eu ver se está enquadrando direitinho. Ok. A 13. Um professor de matemática gastou em janeiro 1/3 do seu salário. Vamos prestar bem atenção em cada detalhe. 1/3 do seu salário com alimentação e a metade com livros. E restando-lhe ainda o valor de R$315. Aí ele quer saber o seguinte: qual foi o salário desse professor?
Ó, vamos ser aí quase que investigadores agora. Para resolver isso, a gente tem que trabalhar com a teoria inversa. A gente tem que pegar as informações ó, de trás para frente. Vamos lá. Primeiro, ele disse que restou na mão dele R$315, certo? E que ele tinha gastado metade com o livro. Ele gastou metade do dinheiro e a outra metade que sobrou foi esses 315. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto ele tinha na mão antes de ter gastado com livros. Se eu sei que ele gastou metade do dinheiro dele com livro, que ele está no bolso, corresponde à outra metade. Vocês concordam comigo? Então, ó, quando eu quero descobrir a metade de um número, eu divido por 2, né? Mas nesse caso aqui, que eu sei qual é a metade, eu quero saber qual é o meu inteiro, eu vou fazer o inverso da divisão. A conta inversa da divisão é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 2. Então, quando você tem aí 315 vezes 2, você tem um total de R$630. Ok, até aí? Então, antes de comprar o livro, ele tinha R$630. Beleza? Próxima coisa que a gente tem que observar. Observe que ele disse que gastou 1/3. 1/3. Tá? Com a alimentação. Por que eu estou pedindo para vocês prestarem bastante atenção nisso? Esse terço, o 3 aí, nessa fração, corresponde à quantidade de partes que o salário dele foi dividida. Ok? Então, ó, se eu sei que a metade que ele tinha na mão era 630, essa metade corresponde a uma parte desse dinheiro dele. Então, o que é que eu vou fazer? 630, vou por aqui assim, né? R$630 vezes 3, porque foi dividido em 3 partes. 630, vou fazer essa conta aqui embaixo, vezes 3, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 9 é 9, 3, ou 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 6, 18. Então, ó, o salário inicial deste professor de matemática era 1.890, tá? E aí, você conseguiu fazer essa questão? Conseguiu fazer de outra forma? A gente tem que usar muito a lógica, a questão lógica na hora de resolver esses tipos de questões. Questões desse tipo aparecem muito em vestibular e em concursos, porque são questões que forçam você a trabalhar o psicológico, trabalhar a lógica das coisas. Ok? E lembrando que vocês já estão se preparando para vestibular. Vamos lá. Agora a questão 14. Questão 14 fala o seguinte. Amanda comprou uma bicicleta. Bom para Amanda, né? Ela pagou 3/5 da entrada e dividiu o restante em 10 parcelas iguais ao valor de R$203. Qual foi o valor pago por Amanda? Olha só, usando a mesma linha de raciocínio. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que dá esse valor da prestação? Ó, se ela pagou 3/5, então o valor da bicicleta ela dividiu em 5 partes, porque ó, o quinto aqui da fração corresponde à quantidade de partes que o valor total, ou seja, que nós chamamos de inteiro, foi dividido. Então, o valor da bicicleta foi dividido em 5 partes. 3 dessas partes ela pagou à vista. E 2 partes que ficou faltando, 2 das partes que ficaram faltando, ela parcelou em 10 vezes. Vamos descobrir quanto foi esse parcelamento. Ó, 203 vezes 10. 203 vezes 10 vai dar 2030. Lembre-se que 2030 aqui corresponde a
duas partes, tá? Porque é 2/5. Então, ó, se eu dividir esse 2030 por 2, eu vou descobrir quanto que vale aí, ó. Uma parte, vamos dizer que esse retângulo aqui, só para que vocês entendam melhor, seja o valor da bicicleta. E o que foi que fez? Ele dividiu aqui em 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ficou muito bom meu desenho não, mas vocês entendem. Foi dividido em 5 partes iguais. Apesar de não parecer meu desenho aqui. Espera aí que eu dou um jeito nisso. Pronto. Foi dividido em 5 partes iguais, ok? 3 dessas partes corresponde ao valor que ela deu de entrada, ok? Quero que vocês entendam direitinho. E essas duas partes aqui, ela parcelou. A gente descobriu, então, que essas duas partes aqui, ó, vale 2030, ok? Bom, se 2030 corresponde a 2 pedaços, um pedaço só vai corresponder a quanto? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse 2030 e dividir por 2. Aí eu acho 1015. Ok? Então, agora eu sei que cada pedacinho desse é igual a 1015. Ó. Sabendo isso, agora eu posso dizer quanto custou essa bicicleta de Amanda, não é? E é só pegar aqui, ó, 2015 multiplicar por 5, 1015 multiplicado por 5. Vamos ver aqui quanto é que dá isso? Vezes 5. 5 vezes 5, 25. Sobe em 2. Deixa eu ver se tá pegando aqui direitinho. 5 vezes 1 é 5, com mais 2, 7. 5 vezes 0, qualquer número vezes 0 é sempre 0. 5 vezes 1 é 5, ó. A bicicleta de Amanda custou 5 mil. Nossa, Amanda, que bicicleta cara. 5.075 reais. Ok? Vamos lá. Não se preocupa não, tá? Depois eu posto aí pra vocês essa memória de cálculo aqui. Então, a questão 15... fala o seguinte. Pedro usou 3/4 de tinta que possuía na parte interna de sua casa. Então, ele usou 3/4 de tinta para pintar a parte interna de sua casa. Essa fração, ou seja, 3/4, corresponde a 60 galões. Vamos anotar isso aqui, tudo é muito importante. Então, 3/4 é igual a 60. Isso vai me dizer já muita coisa. 60 galões de tinta. Ok. Quantos galões ele usaria para pintar 7/8 da casa? Ó, 7/8 é o que ele quer saber. Certo, vamos lá. Vamos imaginar que, mais uma vez, esse retângulo lindo aqui, ninguém faz um mais bonito do que eu, é a casa de Pedro. Tá? Eu dividi em 4 partes, porque aqui a fração diz que ela deve ser dividida em 4 partes, tá vendo? O denominador determina quantas partes o inteiro deve ser dividido. E aqui. Ele me disse o seguinte, que 3 dessas partes, ó, vou pintar aqui em 3 dessas partes, corresponde a 60. Isso aqui tudo é
60. Ok? Bom, 60. Se eu dividir por 3, ó, 60 dividido por 3, tenho que é igual a 20. É isso? Então, eu já sei já que tudo isso aqui, cada partezinha dessa correspondia a 20 galões de tinta, certo? Agora, a pergunta é a seguinte. Se ele fosse pintar a casa toda, ó, o inteiro aqui seria quanto? 80, não é isso? Então, apesar de ele ter 80 galões na casa dele, ele só usou 60. Mas é importante a gente saber quanto é o inteiro. Se ele fosse pintar 7/8 da sua casa, bom, basta a gente pegar o valor do inteiro, ó, total de galões, multiplicar pela fração que a gente quer encontrar. No caso, 7/8. Vamos lá? Ó, 80 vezes 7, vamos por aqui. 80 vezes 7. 7 vezes 0 é igual a 0, qualquer número. Vezes 0 é sempre 0, não é verdade? E 7 vezes 8, 56. Então, eu tenho aqui, ó, 80 vezes 7, eu tenho que é 560. Lembre-se que aqui a gente não vê, mas tem o número 1. E que, ó, multiplicação de fração, eu multiplico denominador por denominador, numerador por numerador. Denominador por denominador, numerador por numerador. Quase que não sai. Vamos lá. De uma forma bem simples para que possam entender, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Ok? Então, deu aqui 80 vezes 7, deu 560. 1 vezes 8 dá 8. Se eu pegar esse 560 e dividir por 8, eu vou achar aqui, ó, 70. Vê? Muito simples. Vocês querem... Vamos fazer aqui, né? Que eu nem fiz essa conta aqui para vocês. Dividido por 8. Apesar de já ter a multiplicação aqui, mas vamos lá. 56 dividido por 8 é 7, porque 7 vezes 8 é 56. Para 56, 0. Baixo 0. 0 dividido por 8 dá 0. 8 vezes 0 é 0. Para 0, nada. Então, aqui 70. Então, a resposta para a 15 é a seguinte. Se ele fosse pintar a casa dele usando 7/8 do seu estoque, ele gastaria 70 galões. Ok? Vou deixar aqui primeiro isso à vista de vocês. E em seguida, eu vou estar postando aí também a memória de cálculo. Ok? Agora eu vou pôr aqui. Ok? Com isso, nós encerramos o nosso vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, posta aí pra prova. Beijo no coração de todo mundo. Saudade. Tchau, tchau.